No versículo 8 e 9, vamos refletir um pouco sobre esse versículo. E diz o seguinte no versículo 8 e 9, aqui na versão NVI, nova versão internacional, está o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você que diga amém. Amém. Joga um pouco mais de retorno aqui, por favor, Peter, por favor. Na versão aqui, na versão da King James, que eu separei, tá a seguinte forma: pois os meus pensamentos são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa passagem aqui, ela é muito interessante, do profeta Isaías, porque geralmente nós, como ser humano, somos muito imediatistas, né? Você veio aqui nesta manhã, e louvado seja Deus por isso, porque você, querido, você fez algo importante, cara. Você fez algo importantíssimo no mundo espiritual. Espiritualmente falando, você separou o primeiro culto do ano para estar aqui. Muitas pessoas não estão aqui, muitos estão vendo essa pregação pelo YouTube, pelo canal da Adapt Church. Mas estar num ambiente aqui é diferente. Estar presente aqui, até porque você participar de um culto é uma coisa, assistir é outra. E o profeta Isaías aqui, ele declara esses dois versículos, e eu entendo, o meu retorno ele sumiu aqui, só está na PA, tá bom, João Paulo? João Paulo? O meu retorno só está PA aqui, estou sem retorno. Geralmente o homem ele é muito imediatista, ele é imediatista, né? Antigamente, quando a gente... Pode sentar, pessoal, vocês estão em pé ainda aí, pessoal, acho que é bem à vontade. Nós somos muito imediatistas e nós vivemos em uma época que nada mais surpreende a gente. Está tão fácil o acesso à informação, está tão fácil o acesso à comunicação, que hoje nada surpreende mais as pessoas. Antigamente o futuro era uma coisa inesperada, você não sabia o que iria acontecer, né? Então os mais antigos aí, né, vai saber que antigamente, quando a mulher estava grávida, você iria saber o sexo quando nascesse, e a partir daí você iria fazer as coisas, você ia comprar um enxoval, comprar roupa. Hoje, com quantas semanas, Nath, você viu que estava grávida? Mas 4 meses. Aí, querido, é tudo muito imediato. Antigamente as mulheres ficavam em casa. Isso aconteceu, por exemplo, em muitas guerras, em outros séculos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Os homens saíam com a certeza da morte. Era a única certeza que eles tinham, porque se eles vão voltar, ninguém sabia. As mulheres ficavam em casa, apreensiva, com os filhos, cuidando do lar. Então não tinha. Hoje você tem o aparelho celular, você faz chamada online, você faz ligação, enfim, você consegue acompanhar em tempo reais muitas coisas que acontecem hoje, mundo afora. Antigamente, para você saber se ia chover, você olhava para o céu e o vento tá assim, né? Rapaz, né? Hoje tem aí toda a tecnologia, você entra aqui no aplicativo de celular e eu consigo avisar o aplicativo se na minha rua está chovendo ou não, para o aplicativo avisar outras pessoas. Então hoje o avanço da tecnologia ele está muito interessante, e a gente vai se acostumando em ver e ouvir as calamidades. E as calamidades vai passando e já não vai surpreendendo, porque o atentado de hoje será esquecido pelo de amanhã. Então, poucas pessoas já se esqueceram que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, já caiu no esquecimento. Aquela fatalidade no ninho do urubu lá, do Flamengo lá, o povo não fala mais disso. Pessoas que, enfim, tragédias que aconteceram
E as pessoas já não falam mais disso, já não se trata mais com tanta seriedade, entendeu? O momento agora, nos últimos tempos, nem é mais o coronavírus, é a vacina. Porque o povo já esqueceu, já passou a narrativa do coronavírus, entendeu? Então essa questão da ansiedade da pessoa e como é previsível já não, pô, as pessoas já não tem mais graça o que vai acontecer, porque parece que já está tudo normal. Só que na nossa relação com Jesus, e aí está o que Deus quer falar aqui nesta manhã, é que a nossa relação com Jesus, ela é surpreendente. Nós temos que depender de Jesus de uma forma que Ele provém de surpresa para a sua vida. Quem aqui já foi surpreendido por algo que Deus fez? Eu já fui. Já tive experiências onde era literalmente a mão de Deus na minha vida, provendo com alguma coisa, com alguma porta que Ele abriu, alguma coisa que eu não esperava, e certamente era o próprio Deus provendo na minha casa, na minha vida profissional, no meu relacionamento e em várias outras áreas. O que acontece é que é o seguinte, é que o próprio Jesus, durante a sua trajetória na terra, o seu ministério aqui na terra, ele também era uma pessoa imprevisível. O Augusto Cury é um escritor que ele fala que ele se converteu lendo a Bíblia. E Augusto Cury, ele é um cientista, ele é um cara muito inteligente, ele trabalha com o fato, com a ciência, e ele fala que lendo a Bíblia, estudando sobre Jesus, foi quando ele se converteu, porque ele vai dizer que o pensamento de Jesus, a forma com que Jesus tratava as situações e as coisas, a forma com que ele falava e o que ele falava não era normal para as pessoas daquela época, para aquele contexto histórico. E aí, Jesus, ele nunca dava as respostas que as pessoas queriam receber. Ele chegava lá e tacava fogo em tudo, bugava a mente das pessoas. Quando aquela mulher que ela adulterou, ela foi ser julgada, a condenação, segundo a história, era que ela teria que ser apedrejada. E aí, quando as pessoas perguntam para Jesus o que vai fazer, o que vai acontecer, o que as pessoas esperavam responder? Todo mundo, 1, 2, 3, 1, pedra. E não era. Jesus dá logo uma invertida. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, você que não tem pecado nenhum, cara, pega a pedra lá e atira nela. Logo, eu fico imaginando a pessoa na época assim, do nada. Sabe, consegue imaginar? Se coloca no contexto. Quando eu estou estudando, eu tento me colocar no contexto. Poxa, mas era uma lei, era uma regra, ela tem que ser apedrejada. Foi pego em flagrante. Mas espera aí, eu tenho um pecado oculto, secreto, que só Deus está vendo que eu estou fazendo de errado. E Jesus vem e escancara essa hipocrisia daquele povo naquele momento. Então Jesus, ele sempre agia, as suas próprias parábolas são parábolas que as pessoas não esperavam ouvir tais temas, tais assuntos. Eu te pergunto, será que a parábola do filho pródigo, o filho pródigo esperava ser recebido bem pelo seu pai? Ele abandonou o seu pai. Ele chegou e falou assim, falou, valeu, tamo junto, me dá minha parte que eu vou curtir. Quando ele perde tudo, ele pensa, mas será que meu pai vai me receber bem? Eu saí escorraçando ele, falando mal, larguei ele para trás. O sentimento, às vezes, desse filho pródigo, segundo essa parábola, é um sentimento de angústia, um sentimento que ele vai voltar e ele vai ser desprezado. E não é isso que acontece. Deus o surpreende. O pai dele recebe de braços abertos, dá novas vestes a ele e recebe. Tem outros fatos. O homem espancado no caminho do Jericó, ele não esperava ser socorrido justamente por um samaritano. Não era comum um samaritano ter esse contato com o povo. Então Deus foi lá e agiu dessa forma, querido, e várias outras formas. Por isso que ele vai dizer o seguinte: assim como os céus são mais altos que a terra, são os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Aqui já na versão Thompson. Então, esse texto de Isaías, ele
é a parte final, esse do 40 ao 55, é a parte final conhecida como Deutério de Isaías, tá bom? O tema central é a declaração e a libertação de uma parte do povo que foi deportado para a Babilônia. Aqui, na versão Thompson, os vossos caminhos e pensamentos são diferentes de Deus, traz a ideia de que todo mundo ali estava perverso e iníquo, segundo os olhos de Deus. E o Antigo Testamento, ele vai dizer que esses pensamentos, esses caminhos errados que o povo de Israel estava cometendo, que o povo de Deus estava cometendo, era o motivo, era a causa de toda a desgraça que estava acontecendo. Ou seja, era basicamente Deus fazendo isso aqui. Olha, a forma que você está fazendo não é a forma que eu faço e que eu faria. Olha, da forma que você está pensando, não é a forma que eu penso e pensaria para vocês, não é o que eu espero para vocês. E a história do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, vai provar, a história prova em diversos momentos a intervenção de Deus sobre esse povo. E era um povo que constantemente desviava o foco. Então sempre Deus estava ali novamente falando: olha, povo de Israel, olhem para mim, não deixe de acreditar em mim. E isso desde a libertação do Egito, depois na deportação da Babilônia, no Novo Testamento com a igreja, enfim, Deus ele sempre age surpreendendo as pessoas e o seu povo. Então assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse ano de 2021 nós precisamos depender de Deus, somente de Deus, somente de Deus, porque a nossa relação com Deus não tem que ser uma relação programada. Eu tenho que chegar aqui em um culto e eu tenho que desejar no meu coração que Deus ele fale comigo, que Ele me transforme, que Ele me cure em uma área. E eu tenho que depender dEle, somente dEle, na busca por Ele. E é interessante quando eu falo de buscar por Ele, que não é somente assim, esperar que Deus faça as coisas por você. E a gente vai chegar nesse ponto também. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus ele nos surpreende pelas suas escolhas. E as nossas escolhas, o presbítero esquerdo não está aqui, mas é o que ele disse, né? Aquela frasezinha clichê dele, né? Decisões, escolham, mudam destinos, né? Ele gosta de falar isso daí. Mas faz todo sentido. Uma escolha que você faz, ela vai mudar alguma coisa na sua vida. É uma decisão que você toma. E geralmente, quando nós vamos escolher algo, a gente vai escolher pela aparência, pela sofisticação, pela nobreza da coisa, né? Há um ditado que o homem ele é conquistado pelo que vê, e a mulher pelo que ela ouve, e também pelo que vê. Então, segundo a nossa ótica de pensar as coisas, a gente vai querer sempre o melhor. Nós não queremos algo meia boca. Quando o cara vai contratar um funcionário num processo seletivo, ele vai querer o melhor, meu irmão. Ele vai querer o mais preparado, com um currículo mais engajado, com um currículo mais produtivo. Não vai pegar um qualquer, ele vai querer o melhor. E em muitas igrejas também é assim. Você vai na igreja, quer liderar ministério, o ministério tem que ser o mais preparado, tem que ser o melhor, não, tem que ser o cara mais articulado. Em muitas igrejas é assim. Aqui não é assim, amém, queridos? Aqui, quando Deus fala para o bispo, você vai ser o líder de louvor, você estando não preparado, você vai ser o líder do louvor. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é isso que eu quero te falar para esse ano. Na verdade, Deus ele vai na contramão da ótica humana. Ele não espera fazer tudo isso. Então, de repente você vai começar esse ano com aquela incerteza: pô, será que eu consigo? Pô, mas eu sou tão frágil. Pô, mas eu sou tão fraco. Pô, mas ainda não estou preparado para exercer tal ministério. Pô, será que é esse ano que minha empresa vai avançar em determinada área? Será que é esse ano que eu consigo fazer tais coisas? Porque eu estou fraco por um lado, mas tenho um desejo pelo outro. E não é isso, querido. A palavra de Deus nesta manhã para cada um de vocês que está aqui, que está assistindo aqui: persevere, continue, porque é Ele quem vai te capacitar. Amém, queridos? É como o bispo, ele já tinha, acho que há umas 3 ou 4 reuniões atrás, ele falou sobre Davi, a relação de Davi
o que era Davi e o porquê Deus levantou ele. É um fato. A Bíblia vai dizer que em Salmos, a seguinte forma, 89 e 20: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Para derrotar o gigante Golias, Deus escolheu Saul. Saul, em 1 Samuel 9, a Bíblia vai dizer que ele era o mais belo, era o mais alto, era o mais forte, e era o cara responsável por resolver o problema, por ser rei. A Bíblia, quando foi lá Davi derrotar Golias, lutar contra Golias, a Bíblia, ela vai dizer que Deus escolhe Davi, mas não escolhe Eliabe, que ele era muito elogiado pelo próprio Saul. Tinha vários outros guerreiros. O exército de Israel sempre foi um exército conhecido por ser muito forte. Só que nessa ocasião o povo ficou com medo do gigante. E Deus levanta esse jovem Davi para dizer: é você que vai pelejar por mim. E ele corajosamente vai e peleja em nome de Deus. Não foi em nome dos homens, em nome do povo, foi em nome de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que esse ano seja um ano de avanço no seu ministério, seja um ano de avanço na tua empresa, um ano de avanço na tua família. E Deus, ele vai te honrar, querido. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que o profeta Samuel não foi direto no pasto ungir Davi? Porque a Bíblia vai contar que vários homens de Deus tiveram experiências pessoais com Deus, não tinha testemunhas. Moisés na sarça ardente, você vê ali apóstolo Paulo a caminho de Damasco e vários outros. Por que quando foi com Davi, ele resolveu ir até a casa de Davi? É porque, meu irmão, isso aqui é o que eu chamo de dupla honra. Deus quis, ele levantou Davi na frente dos teus próprios irmãos. E é isso que Deus vai fazer com você. É na tua casa, é na frente dos teus irmãos. Às vezes você se sente o patinho feio da história, o despreparado, o mais simples. Mas é exatamente você que Deus quer usar e levantar e te honrar na tua casa, na frente dos teus irmãos, com a tua igreja, com a tua parentela, a tua família. Às vezes você vê lá o teu parente evoluindo, crescendo. Pô, ele já comprou a casa e eu não comprei, e eu não sei o que. Não é isso. O Deus não quer fazer com que você seja uma pessoa soberba, mas Ele quer te honrar e falar: eu ainda falo com você, eu ainda estou aqui para te ajudar. E é isso que Davi fez. Deus, apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então a forma de Deus agir e pensar, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 27 e 28, é totalmente diferente da nossa. E é isso que nós temos que crer e receber em nossas vidas. Depender somente de Deus e de mais ninguém. A minha vida, querido, eu tenho vários defeitos. Talvez daqui eu seja o mais pecador, mas eu dependo de Deus, isso é fato. Coloco nas mãos dele e busco a promessa. Quando ele vai dizer, Deus, ele escolheu um homem idoso, uma mulher, para ser pai de multidões. Ele escolheu um enganador e trapaceiro para fazer dele o pai das 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel. Ele escolheu um homem na prisão para fazer dele um governador do Egito. Pessoas que estavam no anonimato, pessoas que estavam escondidas, Deus levanta e fala: é você que eu vou usar. O que dizer? Ele escolheu o filho de uma prostituta para ser juiz em Israel. O que dizer? Ele escolheu uma prostituta para anunciar em Samaria o Salvador, que era Jesus Cristo. Escolheu uma prostituta. Ele escolheu um perseguidor para fazer dele um grande apóstolo. Se Deus escolheu, a forma que Deus ele escolhe as pessoas não é seletividade. Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus não me ama mais do que o pastor Diego. Deus não me ama mais do que a Pamela, do que o João Paulo. Deus, ele não tem filho predileto.
Deus, ele tem filhos dedicados a ele. E aí que está toda a diferença. Às vezes você tem muito talento, você tem muito potencial, você é um cara inteligentíssimo, mas aos olhos de Deus, o seu coração não está com ele, de nada adianta para uma pessoa simples, que não sabe ler, que uma pessoa que está aprendendo ainda, começando as coisas. Não há diferença. Deus, ele quer o teu coração, não quer o teu talento. Deus, ele quer o teu coração, não quer a tua habilidade. Primeiro de tudo é o teu coração. É o próprio Deus que vai te capacitar. E quando nós dependemos dele, é aí que ele age dessa forma. Então essa palavra que eu mando para a tua vida, profetiza na tua vida, depender somente dele, e ele estará com você em todos os momentos, amém? Depois eu quero dizer para vocês que Deus, ele nos surpreende com a solução dos nossos problemas. Repita comigo: Deus nos surpreende com a solução dos nossos problemas. Assim como Deus nos surpreendeu em diversas formas, ele soluciona os nossos problemas. Na vida, ainda mais na vida do cristão, eu costumo dizer que um cristão que não tem problemas, ele está com defeitos de fabricação. É um cristão que ele está sempre de boa, sempre de viagem. Agora é uma moda, né? Você vê alguns youtubers aí que eles dizem fazer missões. Só que o cara tem dinheiro, o cara é baludo de grana, o cara tem dinheiro, e o cara faz uma viagem e faz aquela média. Não, é missões. E não é, o conceito de missões hoje está bem deturpado. E Deus, ele é esse solucionador de problemas. É uma pessoa, é um ser que está sempre à disposição em te ajudar com seus problemas, com as suas crises, com os seus momentos. E a crise, independente se ela é financeira, se ela é no seu casamento, se ela é no teu noivado, no teu relacionamento, Deus, ele sempre vai resolver as coisas para você. Ele é um pai para isso, ele é o nosso provedor. Só que ele nunca vai fazer da mesma forma. Ele nunca vai usar a mesma fórmula. O problema é que a gente tenta colocar Deus dentro dos nossos padrões. Tem que ser do jeito que a gente quer. Conhece alguém que sabe o que tem que fazer, mas deixa tudo na mão de Deus? A pessoa sabe que ela tem que ir lá e resolver, depende dela, depende de Deus. Aconteceu situação ministerial, ao invés da pessoa passar para o líder ou passar para o pastor, a pessoa fala: não, deixa Deus, Deus vai curar essa pessoa, Deus vai trabalhar. E não é assim. A liderança, a gente precisa saber para ajudar, para interferir e ajudar na vida da pessoa. Em diversas ocasiões, eu particularmente fico com muito pé atrás com pessoas espirituais demais. Tudo é na conta de Deus. Deus, quando ele lança uma promessa, essa promessa tem que ser buscada por você. Você tem que ir em busca da tua promessa. Ele já prometeu. Só que a função de buscar a promessa é nossa. Então tem várias pessoas, eu conheço várias pessoas, eu já caí também nesse ledo engano de achar que Deus, ele vai aparecer e vai fazer a coisa. E não é assim que funciona. Por exemplo, um amigo meu: pô, Jean, Deus falou que em dezembro eu vou abrir minha segunda loja. E a gente, como cristão, pô, amém, beleza, vou precisar, pode contar comigo. Mas e aí? Abriu a segunda loja? Não. A culpa é de quem? É de Deus? Deus mentiu para você? Deus te trollou? Pô, Jean, cara, orei a Deus e aquela mulher, Deus falou para mim: é a mulher da minha vida e eu vou morrer com ela. Aí a pessoa casa sem princípio, sem maturidade, se separa, e a culpa é de quem? É de Deus? Deus mentiu? Eu queria abrir um parêntese para isso daqui, porque Deus, ele pode prover de acordo com a sua busca a Ele. Isso aqui não é moeda de troca, isso aqui chama semente. Eu lembro, ano passado, o pastor Diego, ele fez uma oferta, no passado, 2020. Isso era setembro ou antes, não me lembro muito bem. Isso era uma sexta-feira, eu estava no restaurante almoçando no horário de trabalho,
E ele me fez uma oferta. Do nada, ele falou: presbítero, mandou mensagem: pô, manda se você tem conta Itaú e tal. E eu, irmão, não sou besta nem nada, tenho. Já passei logo os dados. Toma aí, pastor. Ele mandou um valor e logo eu pensei depois, né? Pô, ele vai querer alguma coisa, né? Algum acessório para guitarra e tal. Eu trabalho com instrumentos musicais, ele vai querer alguma paleta, algum encordamento. Não, isso aqui é para te abençoar, presbítero. Só que um dia antes, na quinta-feira, depois que eu saí do trabalho, eu fui no mercado comprar algumas coisas para casa e pedi um Uber. E aí eu fui aqui na Marechal Tito, fui de Uber, e a corrida, irmãos, deu pouco mais de R$5. Quando eu cheguei em casa, eu descarreguei os produtos e fiz uma oferta para o Uber. Eu dei 20 na mão dele, ele nem acreditou. Dei R$20, ele, pô, cara, Deus abençoe e tal, mas é 5, não, cara, eu estou te abençoando, eu falei para ele. E na sexta-feira, como eu disse, eu fui abençoado com uma oferta de R$50 do pastor Diego. Você não vai dar glória a Deus porque não foi você. E tudo tem um propósito. Era justamente o valor que faltava para eu inteirar, para pagar a matrícula da minha faculdade. Só que a minha questão não é quando ele fez a oferta para mim, é quando eu semeei lá na vida do Uber. E é isso que eu quero dizer com você, quando você tem que buscar a Deus, e Ele está sim, sempre provendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus, Ele nos surpreende na solução de problemas, mas nunca da mesma forma. Ele só abriu o mar uma vez. Depois Ele quis que Pedro andasse sobre as águas. Por que ao invés de Ele abrir o mar, Ele não fez o povo andar sobre as águas? Aí depois, quando viesse o soldado fosse afogado. Porque para cada caso, Deus, Ele age de uma forma. Às vezes Ele não fez o povo andar sobre as águas porque era um povo, era uma multidão com medo. E andar sobre as águas, querido, requer fé. E Pedro teve essa fé. E ele proveu sobre a vida desse povo, fugindo e libertando esse povo do Egito. Para tirar Pedro da prisão, Deus enviou um anjo. E as portas se abriram. E é interessante essa passagem de Atos 12, porque eu tenho uma pregação nela também, porque Pedro, ele sai e parece que ele fica invisível. Tem lá, ele é preso, tem vários guardas, ele está preso, acorrentado, ele é liberto por Deus nessa ocasião. Deus interferiu na situação e libertou Pedro. Para tirar Paulo da prisão, Deus enviou um terremoto perto da meia-noite. Para ressuscitar o filho da viúva, Deus usou um profeta Elias que se deitou 3 vezes sobre o corpo do menino. Depois, numa outra situação, filho de uma sunamita, Deus usou o mesmo profeta que se deitou sobre o menino para ressuscitar ele. E cara, ele se deitou 2 vezes, uma 3 vezes e outras 2 vezes. Qual que é a lógica de Deus para isso? Para curar o cego Bartimeu, Jesus apenas disse: vê, em Lucas. Para curar um cego em Betsaida, Jesus cuspiu nos seus olhos. Depois, em diversas ocasiões, ele pega um barro, cospe no barro e coloca nos olhos. Então há uma forma diferente de Deus agir. E eu te pergunto, por que Deus faz isso? Existem respostas que não é para você saber. A pessoa pode até conjecturar, ela pode fazer uma analogia, ela pode dar uma opinião, mas o fato é porque a gente não vai saber, porque eu entendo porque Ele simplesmente é Pai e provedor. E Ele vai agir na vida dos seus filhos. E eu separei aqui o versículo de Provérbios 25:2, que o bispo trouxe na última pregação, que me fez entrar nesse tema, que vai dizer o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a glória dos homens, dos reis, é tentar descobri-las. Então você não precisa de resposta para tudo, sendo que tudo que você tem que fazer é crer. É crer, é crer e é crer. Para de botar expectativa nas coisas, querido. É bênção ter projeto, mas depender de Deus é uma bênção melhor ainda. Saber que Deus está com você é melhor ainda.
Ele vai dizer em Coríntios: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o segredo está em amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Saber que Ele é o provedor, Ele é Pai e Ele está com você. E crer nisso de forma veemente. Deus, Ele nos surpreende pela sua fidelidade, querido. Atualmente nós vivemos uma crise de fidelidade das pessoas. Você não consegue mais confiar na palavra da pessoa. Eu dou minha palavra de homem e a pessoa não cumpre o que fala. Relacionamentos infiéis. Só que Deus, Ele continua sendo fiel. Só que para muitas pessoas Ele é a última opção. O problema é que nós estamos, às vezes, você abre o seu coração para a pessoa errada. A pessoa não tem moral para tratar do assunto e você vai se aconselhar com a pessoa errada. Não procura o seu pastor, não procura o seu bispo, não procura a sua pastora. Vai se aconselhar com a desviada lá que está separada, briga, é mal falada, e você abre o teu coração para a pessoa, achando que ela é sua amiga, ela vai esconder tudo, sendo que na verdade, muitas vezes, ela só está te ouvindo para saber o seu estado da vida, para depois sair falando com os outros. E esse é um erro que nós fazemos, que nós cometemos, de se abrir com pessoas erradas, sendo que nós sabemos e conhecemos o Deus fiel que nós temos. Só que por situações espirituais, fraqueza espiritual, você não procura esse Deus. Você procura as pessoas erradas. Quantas vezes, pastora Cláudia, pastor Márcio, Daniel, quantas pessoas vocês já ouviram e falaram: conta comigo, tamo junto, se precisar me liga. Mas na hora do vamos ver, na hora da peleja, quando acontece um problema, essa pessoa te atendeu? Essa pessoa te procurou, te ajudou? Não procurou, não ajudou. E esse é o nosso erro, de buscar em coisas erradas, em pessoas erradas, sendo que o nosso Deus, Ele sim é o provedor das nossas vidas e consegue sim intervir em nossas situações, para nos tirar do vale do osso seco. Se for preciso, pastora Cláudia, Deus, Ele entra na fornalha por você, pela sua vida, pela tua família. Ele faz isso. Se for preciso, Deus, Ele move as águas, Ele vai ao fundo do oceano e te resgata de lá. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. É de Isaías 43, quando ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não se submergerão a você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele é o teu Deus. Esse é o Deus que eu creio, que eu sirvo. Que nesse ano de 2021, meu irmão, você dependa somente dEle, porque Ele vai te surpreender sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, a tua família. É crer nele e saber quem Ele é. Nada pode ocultar a profundidade da sabedoria de Deus, querido. Você tentar entender a sabedoria de Deus, não tem como. Não tem como. Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, sobre a tua vida e profetizar. Salmos 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra das mortes, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que em 2021, que nesse primeiro culto do ano, você saia daqui com a certeza que você tem um Deus, que você depende dEle e somente dEle, que você vai buscar a Ele quando você precisar, não somente quando você precisar, mas ter um estilo de vida com Ele, buscar a Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Que a sua vida seja um culto constante a Deus, que as pessoas venham olhar para você e vejam um reflexo de Deus, que você seja a carta do apóstolo Paulo, uma carta onde as pessoas vão ler a tua vida, e que dessa carta saia bons testemunhos. Que neste ano, meu irmão, que a sua vida seja uma vida inspirada por Deus para alcançar outras pessoas, com a certeza que
Ele é um Deus de surpresa, uma certeza que Deus está do seu lado, o Espírito Santo te consolando e te ajudando e te renovando, te restaurando em nome de Jesus. Essa é a certeza de Deus para nossas vidas em 2021. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar a Jesus.